Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar prosseguimento à nossa exposição de 1 Timóteo, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 4 de 1 Timóteo. A partir do versículo 1 até o 5. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Acompanhem comigo, irmãos, por favor, nas suas Bíblias, eu vou ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, porque todo domingo nós podemos nos alimentar juntos, em comunhão da Tua Palavra, porque temos um lugar que nós recebemos alimento, porque nós podemos conhecer o Senhor, a Tua vontade, cada vez mais, através da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor mantenha este púlpito sempre fiel às Escrituras. Não importa quem está aqui, mas que seja uma pessoa fiel, um homem fiel à Tua Palavra. Ó Deus, somente assim essa igreja continuará viva e frutífera. Pai, que o Senhor nos dê nessa manhã ouvidos de ouvir o que o Espírito diz claramente à Tua igreja, expressamente à Tua igreja. Que nós não ouçamos como se fosse palavra de homem, mas que a recebamos como palavra de Deus e como de fato ela é. E que tudo aquilo que for falado que esteja fora dos Teus princípios, que o Teu Espírito não permita que isso entre ou que faça morada nos corações de nós todos ouvintes. Glorifica o Teu nome através da minha vida. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E que todos os meus irmãos aqui nessa manhã sejam edificados para a Tua glória. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, o tema dessa manhã é discernindo a apostasia já presente no mundo, nos últimos tempos. Vocês viram como a gente contamina, né, os outros, né? Eu engasgando aqui, irmão sentindo a mesma coisa aí na garganta, né? Que perigo, né? Esse contagiar os irmãos. Terrível. Irmãos, então nós vamos falar sobre discernindo a apostasia já presente no mundo nesses últimos tempos. Que seriam os últimos tempos? Os últimos tempos foram inaugurados com a vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor. E esse período se encerrará na volta do Senhor, na segunda vinda de Cristo. Então nós já estamos vivendo os últimos tempos, e não só nós, isso já começou lá atrás, e Paulo já estava nesse período dizendo isso para os crentes daquela época, né? Então, vamos fazer uma breve recapitulação bastante rápida no que nós já vimos aqui na carta de 1 Timóteo. Nós vimos que, até aqui, que nesses 3 primeiros capítulos, Paulo instrui Timóteo em como os discípulos de Jesus Cristo, lá em Éfeso, como eles deveriam se comportar na igreja que ele chama a Igreja do Deus Vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é a única representante legal de Deus na terra. Paulo ensina Paulo deixou Timóteo ali em Éfeso, em primeiro lugar, para refutar os falsos ensinos. Veja,
Paulo entende que primeiro precisa proteger a mente dos irmãos daquilo que é falso. Primeiro precisa desintoxicar de algum alimento ruim, para depois comer comida boa. Seria mais ou menos isso. Então, ele já falou isso no primeiro capítulo, né? Em primeiro lugar ele falou isso. Refutar os falsos ensinos e os falsos mestres, através do que? Ele chama do bom combate da fé, de boa consciência e do amor puro. E depois, na sequência, ele fala que esse bom combate também inclui a participação piedosa de mulheres e homens convertidos no culto público. O culto é uma maneira de nós estarmos nos alimentando, fortalecendo a nossa fé juntos. É uma maneira especial de Deus alimentar o seu rebanho. Ele nos alimenta todo dia, quando nós lemos a palavra, oramos, temos comunhão com Ele. Mas existe uma maneira especial, coletivamente, né, como comunidade, que Deus alimenta o seu povo, né, dá direção ao seu povo. É o culto público. Depois disso que ele fala do comportamento dos irmãos e irmãs, dentro da igreja de Éfeso, Paulo orienta a Timóteo em como se deve identificar uma liderança bíblica, presbíteros e diáconos. Lembra que ele fala sobre isso, as qualificações, né? Todos eles dotados de vida íntegra. Em primeiro lugar, ele tem que ter um caráter ilibado, não é? E depois também precisam ser aptos para a função que eles foram escolhidos, ou que eles foram chamados, não é? E toda essa estrutura dentro de uma igreja, fazendo com que a igreja caminhe em santidade, frutífera, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, trará consequências. Ele mesmo diz em 2 Timóteo 3,12, que todos aqueles que em Cristo Jesus querem viver piedosamente, serão perseguidos. A vida cristã é uma vida de guerra, perseguição. E agora ele começa a mostrar um pouco sobre isso. Ele vai então mostrar o primeiro grande perigo que os irmãos lá em Éfeso e que nós também vamos enfrentar, chamado de apostasia. A apostasia, eu gostaria de primeiro explicar para nós todos aqui o que significa a apostasia. Originalmente o termo apostasia, que Paulo diz aqui no versículo 1, né? Alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé, aqui nesse versículo primeiro, é uma ação de renegar a fé. Apostatarão, a gente não precisa, veja, apostatar, uma pessoa apostatar, você não precisa nem colocar apostatar-se, como se fosse uma ação dele, né? Porque apostatar já é uma ação. Apostatar é uma ação de renegar a fé, de afastar-se, de desertar de uma posição, de uma fé ou de uma aliança anterior. Então, ela vem da raiz do mesmo termo usado lá em 1 Timóteo 6:5. Veja comigo aí mesmo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Paulo diz assim: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados, essa palavrinha aí, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essa palavrinha privados, ela tem a mesma raiz da palavra apostasia. Ela tem essa mesma raiz de apistemi, que é no grego, que mostra uma ação, privados da verdade. Então, é uma ação consciente, intencional e rebelde contra Deus. É isso que Paulo está falando. Uma pessoa que apostata, que abandona a sua fé, que caminhou por um período dentro de uma igreja e depois renega a sua fé, ela não está fazendo de maneira que não tem conhecimento de causa ou que não sabe o que está fazendo, não tem consciência daquilo, não. Ele é plenamente consciente, ele quer aquilo, ele faz aquilo intencionalmente e ele está agindo em rebelião contra Deus. Veja o que Paulo diz ainda no versículo 1, volta lá, 1 Timóteo 4, versículo 1, ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Eles
obedecem, eles se submetem a esses espíritos de maneira intencional, consciente, desejando aquilo, querendo aquilo. Então a gente pode dizer aqui, irmãos, que discípulos de falsos mestres são falsos crentes. São falsos crentes, sim. Não tem como uma árvore má dar frutos bons e nenhuma árvore boa dar frutos ruins. Então, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, também vejam que está tudo no mesmo contexto, a segunda carta de Paulo, complementando o que ele ensinou aqui nessa primeira carta para Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, abra comigo aí, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, olha, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se àquilo que não é a verdade bíblica. Então, uma pessoa que está na apostasia, ela não está entrando por esse caminho enganada, de forma assim, enganada pode até ser, mas consciente. Ela quer seguir aquele caminho do engano. Não é um bobinho, ingênuo que está caminhando ali. Não, é uma pessoa que quer andar por aquele caminho. Então, voltando lá, 1 Timóteo 4, a gente percebe aqui que, embora a apostasia se refira, no primeiro momento aqui, ao abandono da fé em Cristo, por alguém que já caminhou dentro de uma igreja verdadeira e agora rejeita o verdadeiro evangelho, rejeita a palavra de Deus, abandona a igreja, abandona a sua fé, renega Cristo conscientemente, embora isso em primeiro lugar, a apostasia, há uma ideia que é correlata a essa ideia de apostasia, de rejeição da fé, uma rejeição da fé, também por alguém que caminha em uma falsa igreja, uma igreja que não é igreja, né? uma seita, baseada num falso evangelho, que não é o evangelho, e ainda assim ela acha que será salvo. Essa pessoa acha que será salva. E o pior é que muitas dessas pessoas que são pseudo-crentes, negam o verdadeiro evangelho quando são confrontados por eles. Essas pessoas não querem ouvir a verdade. Quando alguém chega lá, ou você com a maior boa vontade, às vezes é um amigo seu, é um parente seu, alguém que você quer bem, ele está caminhando numa seita, você já sabe que aquele é um caminho ruim, porque veja bem, queridos, a palavra de Deus, ela é absoluta. As verdades de Deus são absolutas. Elas não são relativas. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não. Ou é uma igreja verdadeira, que prega a verdade, ou ela não é igreja. Não existe um meio termo. Ou é uma igreja falsa, ou uma seita, ou é uma igreja. A palavra de Deus também, o evangelho verdadeiro, ele não é relativo. Ele é absoluto. O que Deus mostra em sua palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. Não é a própria palavra que diz isso? Então, é sim ou não. Então, ela é absoluta. Então, essas pessoas que renegam a verdade, aquilo que é realmente e absolutamente verdade de Deus, quando são confrontadas, elas continuam no caminho do erro, continuam perdidas em seus delitos e pecados, continuam seguindo os falsos mestres num falso evangelho, e não, jamais serão salvas. Não serão salvas. Muito bem. Pergunta:
Qual é então o método de discernimento e combate à apostasia? O que Paulo nos ensina? Vamos lá, vamos ver a dinâmica, né, da apostasia, aqui como Paulo mostra, porque uma coisa muito importante, né, uma coisa até relativamente inocente, bobinha, que a gente fala, né, mas é uma grande verdade, queridos. É um princípio básico, simples de Deus. Conhecer a verdade é o que nos liberta, ok? Simples. Então, nós precisamos entender como, vamos fazer uma pequena, usando uma metáfora aqui, né? uma comparaçãozinha. Uma pessoa que trabalha num banco e ele está ali no caixa, no pelotão de frente, né, recebendo ali os depósitos bancários e tal. Quando ele recebe um monte de notas de R$100 para depositar na conta de alguém, ele vai manipulando aquelas notas e dentre elas ele percebe que uma tem uma textura estranha, diferente daquela que ele já está apto, acostumado a pegar, né? Então ele discerne que tem uma ali que está estranha, ele pega e já vai notar mais alguns detalhes que provam que aquela nota é falsa. Por que ele conseguiu discernir? Porque ele tem aptidão, ele tem aquele conhecimento do verdadeiro ou da verdadeira nota para descobrir ou para discernir quando aparecer uma falsa. Ele conhece o verdadeiro para refutar o que é falso. É assim que funciona também na vida da igreja. Simples assim. Então, o método é saber qual é o falso, que a gente não precisa muito saber isso, mas alguns detalhes a gente precisa, porque existe também o engano. É lógico que, se aparecer, vamos supor, qual é a cor da nota de R$100? Me fala. Azulzinha, né? Faz tempo que vocês não pegam uma, né? Mas tá, você sabe que é azulzinha, né? Se aparecesse naquele maço de nota de R$100, uma nota que fosse laranja, o que acontece? Rapidamente você ia discernir, não é? Mas a falsa nota não vai aparecer laranja, ela vai aparecer bastante parecida com a original, bastante parecida com aquilo que é verdadeiro. É assim que Satanás trabalha. Ele usa a aparência de bem para infiltrar o mal dentro da igreja. A aparência até de anjos, né? Até de uma coisa muito boa. Então é assim que ele faz, né? Então vamos lá, vamos discernir. Primeiro, o versículo primeiro, primeira coisa aí, vendo o método, né, de discernimento e combate da apostasia aqui, primeira coisa no versículo primeiro, você percebe que há duas menções da palavra pneuma. Pneuma em grego é espírito. Percebam, volte lá, capítulo 1. Ora, o espírito. Aqui, a maioria das versões está com letra, o início é com letra maiúscula, correto? Espírito, pneuma. Só que no grego, lá embaixo também, por obedecerem a espíritos enganadores, é a mesma palavra, pneuma também. Só que aqui no português, graças a Deus, em algumas situações, a língua portuguesa pode nos auxiliar, né? Aqui tem a minúscula e maiúscula, no grego não tem. Então aqui você pode colocar uma minúscula mostrando que é um espírito diferente. Não é o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Aqui é espírito com letra minúscula, que são qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. Tá? Então aqui você percebe que esse pneuma, essa palavra espírito, né, ela aparece aqui nas duas situações. O que isso quer dizer? O que pneuma significa? O pneuma, traduzindo, ele quer dizer sopro de vida. É um sopro que faz com que a pessoa vive. É como se fosse a respiração da pessoa. Uma pessoa sem espírito ou sem alma não é uma pessoa, é um defunto. O defunto pode ter carne, pode ter osso, mas não tem a alma. O que ele é? Um morto, um defunto.
né? O espírito não tem alma, não tem corpo, não tem sentimento. Se você bater nele, não tem problema. Não vai fazer isso, né? Com desrespeito, né? Você não vai fazer isso. Mas ele não sente nada, tá? Ele não vai gemer, não vai gritar, não vai chamar a polícia, tá? Não vai querer te revidar, porque ele está morto. Então o espírito ali não está mais presente em alguém que morreu. Então, esse espírito, que é o sopro de vida, ou é a alma do homem, é essa alma do homem que o faz pensar, tomar decisões e agir. É esse espírito que move o ser humano. Então, todos nós temos espírito ou alma, né? Agora, ou o homem é guiado ou dominado pelo Espírito Santo, que são os eleitos, ou ele continua escravo ou preso ao espírito do mundo e permanece morto ou cego para as coisas de Deus. Não existe meio termo. Ou ele está morto, sem o Espírito Santo, morto espiritualmente, né? Só que ele está vivo, de forma carnal. Ou seja, guiado, movido, respirando, o sopro dele é um sopro no caminho de Adão, continua em Adão, continua em trevas, continua morto. Ou se ele foi regenerado por Cristo, agora ele tem o Espírito Santo, que atua no espírito dele, para que ele ande, pense, primeiro pense, depois decida e depois ande de forma diferente do que ele andava no passado. Então aqui Paulo está dizendo que um espírito diz uma coisa, outros espíritos dizem outras coisas, e Paulo afirma que tanto o Espírito Santo, quanto os espíritos imundos, ou demoníacos, falam sempre através de algo sobrenatural? Não. O Espírito Santo e os espíritos malignos falam através de pessoas. Eles falam através de homens. Às vezes a pessoa fala, eu ouvi o espírito falando comigo, é um espírito maligno. Mas quem falou? Não sei. Então você está ouvindo coisas aí, porque o espírito demoníaco, ele usa pessoas para falar comigo e com você. Ele usa pessoas. Não, mesmo que seja pelo rádio, hoje ninguém mais usa rádio, né? Ou pela internet, por alguma coisa assim, mas ele vai falar através de espíritos malignos, é uma pessoa falando. Ou o Espírito Santo está falando com você, através das redes de internet, essas coisas todas. E do púlpito também, né? Claro. Então, através de homens. O Espírito Santo, ele fala expressamente, ele diz aqui. E através de homens, perceba no versículo 2, né? Paulo fala aqui, pela hipocrisia, esses espíritos enganadores e ensinos de demônios, espíritos enganadores, a gente poderia dizer que ensinam ensinos de demônios, através da hipocrisia dos que falam mentiras. Esse dos que falam mentiras é através de homens que falam mentiras, pessoas, tá bom? Pessoas, não vai falar através de um cachorro, de um gatinho, de um papagaio, tá? Ele vai falar através de homens, tá? Dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, Paulo está mostrando que são através de homens. E o Espírito Santo diz que ele Paulo diz que o Espírito fala expressamente. O que significa expressamente? Veja o conteúdo desse versículo 1 primeiro, irmãos, como é importante. É a base de tudo que Paulo vai falar daqui para frente. É o Espírito que fala, ou o falso mestre fala através de espíritos enganadores. Tá bom? Ou é uma coisa, ou é outra. Então ele está falando que o Espírito Santo, ele fala expressamente, ele fala com clareza. O Espírito Santo não fala em grego para nós brasileiros. Ele fala em português de forma clara. Lá na Bíblia do Rafael e de outros irmãos, pode estar em espanhol, mas é a língua dele, tá? Não tem problema nenhum. É o Espírito Santo falando. Na língua que a pessoa compreende. O Espírito não quer confundir, o Espírito quer trazer luz, clareza.
E expressamente, quer dizer de forma urgente, né? Fala de forma clara e urgente. Paulo diz que isso acontece nos últimos dias. Como eu já falei, os últimos dias já estamos vivendo. Desde a época de Paulo, lá ele diz que já eram os últimos dias. Ele não está falando de alguma coisa, tipo assim, vai ser alguma coisa escatologicamente lá na frente que vai acontecer. Não, já estava acontecendo na época de Paulo. Por quê? Porque Paulo diz para Timóteo tomar esse cuidado aqui. É hoje. Os últimos dias já estavam ocorrendo desde a época de Jesus até agora, até a volta dele. Então, toda essa instrução é para nós também. Tanto para Paulo, ou para Timóteo, para Éfeso, como para Campo Grande. Para nós, hoje. Então, ele diz que nesses últimos dias, o Espírito falou, Deus falou de forma completa, primeiramente através de quem? Do Filho, de forma maior. Não que ele falou primeiro a nível de cronológico. Porque quem falou antes de Jesus? Os profetas, certo? Do Antigo Testamento. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz que o Filho fala, ele é a expressão exata de Deus Pai. Nos últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. Ele é Cristo Jesus, o Filho, é a fala maior, última e definitiva e perfeita de Deus, Jesus. Os profetas não falaram de forma perfeita e completa, Jesus falou. E os apóstolos falam de forma perfeita e completa, porque eles repetem o que Cristo falou. Eles vêm pós-Cristo, né? Pós a vinda de Cristo. Então, a palavra apostólica, baseada nos ensinos de Cristo, é autoritativa, porque ela é completa como os ensinos de Cristo. E quando Cristo falou, Jesus falou sobre apostasia especificamente, falou. O que Jesus profetizou lá em Mateus 24? Acompanhe comigo. Mateus 24, 10 e 11. Jesus falou sobre apostasia. Bem rápido. Mateus 24, 10 e 11. A palavra de Deus diz assim, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, daí mesmo. Jesus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus profetizou, o Espírito falou através de Jesus, o Filho, expressamente, já estava falando lá, né? Primeiro lá atrás, os profetas, depois Jesus. E Apocalipse, capítulo 2 e 3, para as igrejas da Ásia, todas elas Cristo falou sobre o perigo da apostasia. Permaneça onde você está, para que ninguém roube a tua coroa, e aí vai. E os apóstolos também falaram, vamos lá, vamos dar um pulinho em Atos capítulo 20. Eu estou correndo aqui, para a gente concluir em tempo e ninguém ficar com fome. Fome você vai ficar, mas vamos correr. 20 de Atos, capítulo 20 de Atos, 29 e 30, diz assim, Paulo falando, veja, um apóstolo, ele mesmo profetizando, ou seja, o Espírito falando expressamente por Paulo, diz, eu sei que depois da minha partida entrarão entre vós, penetrarão lobos vorazes, são os falsos mestres, que não pouparão o rebanho, é gente não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, ou seja, dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Gente da igreja que vai apostatar e vai se colocar na posição de sábio, de mestre, de profeta e vai querer levar a gente para fora da igreja. Qual igreja? Falsa igreja? Não, as verdadeiras igrejas. Gente que vai apostatar do verdadeiro evangelho para seguir outro caminho de apostasia e vai levar gente atrás dele. Vai levar gente atrás dele. Paulo disse, falando pelo Espírito, capítulo 20 de Atos, 29 e 30, e era o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, como eu profetizei, como o Espírito falou através de mim também, pelo Senhor, pelos outros apóstolos e por mim também, vai acontecer isso. Então, tome esses cuidados. Tome esses cuidados. Né? Versículo 2. Paulo diz que os espíritos enganadores falam através de homens. Já falei isso. Quem são eles? Em primeiro lugar,
Volta lá, volta lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O falso mestre, o falso profeta, ele é um homem que ele é falso, justamente como eu estou falando, mas ele é bem educado. Ele vai atrair pessoas. Como eu disse, a nota falsa de R$100 é bonita. E se você não tomar cuidado, muita percepção, muita vigilância, muita oração, você e eu seremos enganados. Ele é educado, ele diz que com lisonjas, vai lá de Daniel, eu vou ler daqui a pouco, vai enganar a muitos. E, então eles são educados, eles são estudados, eles vão falar da Bíblia, eles vão usar a Bíblia, distorcida, mas eles são mestres que são ilegais. Eles não são autoridade. Você pode rejeitá-lo. Ah, mas eu sou mais velho que você. Mais velho, mas você está indo no caminho do engano. Eu não ando com você nem 1 quilômetro. Paulo disse que para alguns ali, ele não submetia nem 1 minuto sequer. Alguns minutos, né? Paulo diz. Quanto a esses, eu não sujeito a eles, nem por 1 minuto sequer. Paulo disse isso. Então, em primeiro lugar, eles são esses falsos mestres bem educados, porém falsos, porém ilegais. Segundo, eles ensinam doutrinas demoníacas, perceberam aí? Irmãos, ou a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ensina coisas de Deus, santa, e as escrituras são santas, são perfeitas, e nos levam para o céu, e o que foge disso é do diabo. Você não tem um meio termo, você não tem um evangelho neutro. Ou é um evangelho que vai te levar para o céu, ou é um evangelho que vai te levar para o inferno. Você não tem um meio termo aqui, quanto ao evangelho não. Tá? Então, eles são essas pessoas que ensinam, têm conhecimento bíblico, mas elas ensinam doutrinas demoníacas. Veja, Paulo chama de enganos, chama de espíritos enganadores, fala que eles são hipócritas. O que é hipócrita? Ele mostra uma santidade, ele mostra uma aparência para você, e você até tem algum respeito por ele, mas eles são falsos. Eles são falsos. Se você examinar melhor o Espírito, vai te mostrar. Eles vão usar a própria Bíblia, mas de forma distorcida. Em segundo lugar, que nós vemos aqui? Esse engano, ou a hipocrisia dos que falam mentiras, eles estão falando mentiras, não é uma mentira clara, como eu disse, não é uma nota de R$100 cor de laranja, mas ela é verdinha, igualzinha à original. Só que são mentiras misturadas com a verdade. É pão misturado com veneno. É comida aparentemente cheirosa, boa, palatável, muito saborosa e que apetece até os olhos, enche os olhos, né? Você fica com a boca cheia d'água, mas lá no meio ela tem, eu esqueci o nome daquele veneno, pode ser veneno de rato. É o que eu me lembro agora. Um veneno, está lá. Você não percebe logo de cara. Uma vez entrando na doutrina, começou a comer essa doutrina, dificilmente a pessoa resiste. Dificilmente a pessoa volta. Aqueles que são enganados. Porque vai ser coisa boa, vai ser coisa interessante. Não é totalmente fora da Bíblia. É a Bíblia, mas é mais alguma coisa. É Cristo ou mais alguma coisa. E assim vai. Né? Então, em segundo lugar, eles trazem esses ensinos que são doutrinas demoníacas, verdade misturada com mentira. Em terceiro lugar, esses falsos mestres, eles mesmos têm a própria consciência cauterizada. O que significa isso? Eles são insensíveis à verdade, totalmente endurecidos e incapazes de ver a luz. Eles são incapazes de ver a verdade. Já entraram por um caminho de trevas tão profundo que já não querem mais
a verdade. Não é que eles não entendem a verdade. É que eles não creem mais naquilo que eles criam. E eles vão usar essa própria verdade para enganar a si mesmos e aos outros. Eles acreditam nas próprias mentiras que eles pregam e ensinam os outros. Então, eles são insensíveis. Veja aí, no capítulo 1, versículo 19, Paulo deu um exemplo lá no comecinho, quando eu já falei. 1:19, ele menciona aqui: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, ele não cita nomes no primeiro momento, né? Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas olha o versículo 20. E dentre esses que naufragaram na fé, que são apóstatas, se encontram, ele denuncia, ele dá nomes aos bois, e se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, esses homens estão cauterizados. Versículo 3, no comecinho, Paulo fala que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Nessa primeira parte, os falsos mestres, Paulo diz que os falsos mestres distorcem a verdade. É aquilo que eu falei. Eles estão distorcendo a verdade, que é a palavra de Deus. Eles proíbem o que Deus não proibiu e colocam regras excessivas acima daquilo que Deus colocou, em coisas que Deus deixou na liberdade para os fiéis aqui. É aquilo que nós chamamos de adiáfora. É uma coisa neutra. Você pode, vamos pegar o exemplo aqui, naquela época era comer carne, né? Você pode comer carne ou não pode comer carne? A Bíblia te responde. O que ela responde? Tanto faz. Come se você quiser, se você não quiser não tem problema. Esses falsos mestres falavam assim: se você comer carne, você se desviou da fé. Não pode comer carne. Uma pessoa está lá, ele é solteiro, ele não sabe se casa, se não casa. A Bíblia responde isso? Responde. Você deve se casar ou não deve se casar? Depende do dom que Deus te deu. Tanto faz, se você casar, você não está pecando. Se você não se casar, você não está pecando. Então, tanto faz. Os falsos mestres diziam: se você se casar, você está pecando. Colocando regras onde Deus não colocou regra. Colocando uma forma de super santidade, super piedade, acima de Deus. Porque Deus não deu aquela regra. Deus disse que tudo que Ele criou é bom, não é? Onde está isso? Gênesis 1. Tudo o que Deus fez é bom. Então Paulo está querendo dizer isso aqui, né? Primeira parte, eles estão colocando, os falsos mestres estão distorcendo a verdade, proibindo o que Deus não proibiu. Ou seja, ele está falando de duas áreas essenciais para a vida humana: sexo e comida. A gente poderia dizer que o ser humano não vive sem isso. Sexo e comida, naturalmente falando, né? Claro. A nossa primeira e grande, maior necessidade é de Deus. Mas a nível natural falando, carnalmente falando, nós precisamos dessas duas coisas. Não é? E os falsos mestres dizem que não, vocês têm que abandonar isso, vocês têm que deixar isso aí. Então, eles estão distorcendo aquilo que a palavra de Deus ensinou. E a parte B desse versículo 3, ele diz: recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E esses fiéis que Paulo menciona aqui são os eleitos, são os verdadeiros crentes. Os fiéis são aqueles que desfrutam de tudo que Deus lhes oferece, sendo gratos por tudo isso. Eles estão obedecendo à verdade de Deus. Eles estão desfrutando da verdade de Deus. Ou seja, tudo esses fiéis fazem dentro das regras da palavra de Deus. Por isso eles são fiéis e conhecem plenamente a verdade. O conhecimento que leva a uma obediência à verdade faz com que eles sejam fiéis. Fiéis a quem? A Deus. Por quê? Porque eles
eles tomam a decisão de se casar ou não. Independente desses falsos mestres, eles não estão sujeitos aos falsos mestres, estão sujeitos à palavra de Deus, e eles comem o que eles querem, porque eles sabem que tudo é lícito, tudo que Deus criou é bom, e ele vai comer aquilo. Então, ele está mostrando aqui que esses fiéis estão desfrutando daquilo que Deus criou para eles, daquilo que Deus quis dar para eles. Agora veja, Paulo vai encerrar mostrando aqui toda essa verdade que ele coloca aqui, ele vai colocar a base teológica, ele vai trazer a base teológica. No versículo 4 e 5, Paulo vai encerrar dizendo o seguinte: pois, como se fosse concluir, né? Tudo que Deus criou é bom. Paulo traz a Bíblia à baila. Ele coloca a Bíblia agora, ele coloca as Escrituras. Ele fala assim, como se ele estivesse falando, lá em Gênesis capítulo 1, diz que todas as coisas que Deus criou, desde o primeiro até o sexto dia, todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. Então, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Veja bem, tudo que Deus criou por sua santa palavra é bom, né? Como ele diz lá no versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus criou pela palavra. Deus criou o mundo e todas as coisas pela palavra. Capítulo 1 de João diz que Jesus, que é o verbo, estava lá na criação. Ele é antes de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus em Cristo criou todas as coisas que existem. Então tudo que ele criou é bom, Gênesis 1. E deve ser recebido pelos fiéis pela oração que santifica, ou seja, pela oração de gratidão que glorifica a Deus. Senhor, eu recebo a minha esposa com gratidão. Nós temos facilidade, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez, eu sei que vocês não vão escandalizar, vocês são maduros. Olhe por mim, minha esposa. Queridos, você tem facilidade de agradecer antes de comer o alimento, né? Uma boa comida, eu sei que você faz isso. E depois que você termina uma relação sexual, você já agradeceu a Deus por aquilo? Eu sei que alguns já experimentaram. É a coisa mais linda e santa que você pode fazer. Desfrutar do leito sem mácula é algo maravilhoso. E você poder dizer, Senhor, eu louvo ao Senhor pela formosura da minha amada, o tanto que nós temos prazer, o tanto que isso tem nos suprido, e isso vem de Ti, Senhor. O meu casamento é para a Tua glória, e é suprimento de Deus para mim e para ela. Por isso eu Te louvo de todo o meu coração. Se você não souber como orar, anota aí, é mais ou menos isso. Não é? Então, queridos, nós temos que dar graças àquilo que Deus nos deu. Não é? E é isso que Paulo está falando aqui. Não é? Ele está falando que recusar a receber o que Deus oferece para nós graciosamente é uma afronta ao amor provedor de Deus. Quando Deus te oferece, passa a bandeja do alimento que Ele quer que você coma e você não come, você está dando, por assim dizer, né, com todo respeito, um tapa no rosto do nosso amado. Com todo o respeito. Você está dizendo assim, eu não vou comer isso. Eu não aceito isso. Casamento é para os fracos. Tinha uma ideia naquele tempo, né, de que quem não se casasse era mais santo do que os que se casam, porque o sexo era visto como algo imoral, algo ruim, pecaminoso. Né? Então havia essa regra em cima de regra. Então, Deus se irrita quando alguém recusa aquilo que Ele provê, que Ele supre. Com tudo isso, Ele supre tanto os justos como os injustos. Não é isso que Jesus fala?
que ele faz as coisas boas, ele faz a referência ao sol e à chuva, que cai sobre tanto justos como injustos, tanto bons como maus. E veja também aí no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 17, Paulo diz aos ricos que exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. A vida cristã é uma vida de prazer. Como Augusto de Nicodemos fala, o povo cristão, o casal cristão deveria ser o casal que mais sabe a respeito de fazer bem o sexo. Mais faz de forma melhor, de forma mais saborosa, por assim dizer. Queridos, vocês não estão se escandalizando, né? Eu acho que não deveriam, porque isso vem de Deus. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, lindos como são, todos são lindos aqui, né? Cheirosos, e todos são colocados para nós como bênçãos. Acima dos filhos está o cônjuge, e eu devo honrá-la, ela deve me honrar, acima dos filhos, acima de vocês como irmãos, acima dos parentes, da mamãe e do papai, eu devo honrar o meu cônjuge, você deve honrar o seu cônjuge, e fazê-lo feliz. Você sabe que lá na época de Israel, um soldado recém-convocado para o exército, mas se ele tivesse casado e em lua de mel, ele tinha uma dispensa. Vários meses ele ficava em casa. Sabe por quê? Deus fala lá, para que ele satisfizesse a sua mulher, para que ele fizesse a sua mulher feliz. Não é só levando no shopping, é no leito sem mácula. Então, é o que Deus está mostrando aqui. Se você recusa isso, você está recusando Deus que oferece para você. Então, o casamento e os alimentos são mandatos criacionais. Você já aprendeu sobre isso aqui. Eu já falei várias vezes sobre isso. O mandato social, por exemplo, é o mandato de se multiplicar em família. É o que Deus manda lá em Gênesis. Né? Crescei e multiplicai-vos. Através do casamento. Então, o casamento não pode ser proibido, porque é uma ordem de Deus, é um mandato criacional. Existem exceções? Existem, mas não é a regra, são as exceções. A regra é, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, e o mandato cultural também é um mandato de Deus, é uma ordem de Deus, de cultivar a terra e produzir sustento e um ambiente favorável para a humanidade, principalmente para a sua família. Então, o mandato social, o mandato cultural, o casamento e os alimentos são prescritos na palavra de Deus, que é autoridade sobre tudo. Não tem maior autoridade do que a palavra de Deus. Se Deus mandou, a água parou. Ninguém mais discute. É ordem de Deus, ponto. Ah, mas o meu pastor falou, teve uma época que teve uma confusão. Falaram que uma pessoa divorciada que foi, que foi vítima no divórcio, foi traída, a pessoa endureceu o coração, o cônjuge endureceu, não quis se arrepender, continuou no caminho do adultério, e o crente, a crente ali teve que se divorciar. Nesse caso, divórcio é lícito. E quando o divórcio é lícito, o novo casamento também é. Aí tinha alguém falando, de jeito nenhum, Deus proíbe o novo casamento, o segundo casamento. Então me mostra na Bíblia. Não tem lugar que fala sobre isso. Mas lá em Romanos fala. Não fala. Lá fala de uma mulher casada, não divorciada. Presta atenção no que você lê. Estude o que você lê. Tem pastores pregando isso. Que pena. Que pena. E aí, proíbem o casamento. O que eles estão fazendo? Estão flertando com uma mentira diabólica. Impedindo de um fiel se casar de novo, e ele pode cair no quê? No adultério, né? Se ele tem desejo sexual, e ele quer se casar, e o pastor não deixa,
porque ele tem a regra sobre regra, acima da palavra de Deus. Ele está levando, o pastor está levando aquele fiel para o caminho da imoralidade, de ele se satisfazer com uma pessoa que não é seu cônjuge. E isso é pecado. Terrível. Então, voltando, né? Onde nós estamos aqui? Então, esses ensinos, eles afrontam diretamente a autoridade divina, mas os falsos mestres são sutis, eles são hipócritas. Eles aparentam piedade, mas negam a sua eficácia. Paulo falou sobre isso, né? Eles são bajuladores, buscando suas vítimas. Paulo fala sobre isso. Eles vão passar a mão nas suas costas, eles vão falar, não, como Satanás falou para Eva lá no jardim, né? Não é bem assim o que Deus falou. Deus mentiu para você. É isso que eles fazem. E eles vão falar que Deus está mentindo, e você começa a ficar com dúvida, e entra no caminho dele, no chamado dele, no marketing que ele está fazendo, falso marketing, né? Ele não está usando a verdade, ele cai, né? Então, eles estão ali, negando a sua eficácia da piedade, não tem piedade nenhuma, só tem uma fachada de religiosidade, uma cara comprida, né? Uma roupa até lá embaixo, e cabelo, as mulheres, né? Cabeludas, né? Estou falando de falsas mestras também, né? Porque tem, viu? Tem também. E aí então você vem, olha para aquela pessoa e você fala, nossa, ele tem tudo, ele é um santíssimo, né? Só volta a ser uma das pessoas da Trindade, né? E aí você vê aquilo e você é bajulado, e ele vem buscando suas vítimas, né? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, é por ter esse discernimento aqui sobre os falsos mestres que os crentes vão poder refutá-los. Sem conhecimento, mais uma vez, sem conhecimento, nós poderemos ser vítimas a qualquer momento. Agora, calma. Calma. É urgente? É. O Espírito fala expressamente? Fala. Então o que você tem que fazer? Por onde o Espírito fala? Pela igreja, não é? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem congregado, tem participado dos eventos que a igreja proporciona, tem caminhado com a liderança, tem desejado crescer na graça e no conhecimento de Cristo, não só em casa, mas junto com os teus irmãos, participando da reunião de homens, da reunião de mulheres, das EBDs, das reuniões de discipulado, dos cultos e todos os eventos que a igreja proporciona, você está andando no caminho seguro. Você está aprendendo. Como é que o conhecimento vem assim? Não. Através de uma caminhada. Através de uma caminhada. Esforcem-se por aprender numa caminhada. Agora, se você não está fazendo isso, e a pulga está atrás da orelha, tira essa pulga daí. Começa a fazer o que você deve fazer. Né? Eu sei que tem muitos que não têm condições lícitas, outros não. Então tome cuidado, discirna em casa com a tua esposa, com o teu marido, né? Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, que a gente precisa, é conhecimento. Então vamos lá, fechando, conclusões e a aplicação aqui. Primeiro, se a igreja é a coluna e baluarte da verdade, e sua missão a missão da igreja é propagar a verdade ao mundo em trevas, então, fatalmente ela será atacada pelos inimigos da verdade, dentro e fora dela. Dentro e fora da igreja, ela vai ser atacada, ela vai ser perseguida. Você consegue entender isso? É isso que vai acontecer. A vida cristã, como eu disse, é uma guerra. Agora, ela só é uma guerra para igrejas que pregam a verdade, para crentes que querem caminhar na verdade. Satanás não vai atacar alguém que já está no caminho do erro. Não precisa, ele não vai gastar tempo com isso. Ele vai gastar tempo com aqueles que estão no caminho da verdade. Ele vai tentar enganar esses crentes, não é?
E uma das estratégias de ataque de Satanás é misturar essa verdade com o erro, para enganar os imaturos e os menos vigilantes. Então, nós precisamos amadurecer, estarmos mais vigilantes. O que é ser vigilante? É você ficar acordado o tempo todo? Não, é você viver debaixo da luz da palavra de Deus, como as 5 virgens que tinham no seu candelabro azeite. Elas tinham azeite no seu candelabro para enxergar com clareza. O que significa isso? É o Espírito mostrando através da palavra o que é verdade e o que não é. Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Isso é estar vigilante, é estar atento e andando segundo a palavra de Deus. Segunda coisa que a gente aplica agora de forma mais direta, o primeiro teste que deve ser feito diante de qualquer doutrina duvidosa, ainda que venha de forma atraente, é então o teste teológico. O que significa isso? Aí mostra a importância de saber interpretar a Bíblia, porque só ela é o documento autorizado por Deus para conhecermos o caráter de Deus e sua vontade, conhecermos aquele que é o verdadeiro. Então, eu quero que coloque o primeiro slide. Todo crente precisa ser um teólogo. Eu queria que você pudesse ver. Todo crente precisa ser um teólogo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa fazer cursos de teologia, mas quando você lê a palavra de Deus, e você por algum motivo não entender, eu louvo a Deus quando alguém manda para mim algum WhatsApp e fala assim: pastor, eu não entendi esse versículo, explica para mim. É uma pessoa interessada, ela quer ser teóloga. O que é ser teólogo? Não é profissionalmente. Não é. Olha só o que o doutor R.C. Sproul falou uma vez. Ele disse assim: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Ele pode não ser um teólogo no sentido técnico ou profissional. Aqueles que estudam teologia em faculdade, né? Não precisa ser isso. Mas ainda é um teólogo. A questão não é ser ou não ser um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. O que quer dizer isso? Se você quer dizer que você quer conhecer a Bíblia, que revela a Deus. O que é teologia? É um estudo de Deus, é conhecimento de Deus. Você quer ser um teólogo? Eu quero. Vai ter condições de fazer faculdade? Talvez não. Mas mesmo assim eu quero ser um teólogo. Ótimo, você vai ser. De que forma? Estudando a palavra de Deus. E quando você não conhece, não se dê por satisfeito. Pesquisa. Compre livros que falam sobre aquilo. Pede para o seu pastor, seu presbítero: pastor, eu não entendi essa passagem, me ensina. Isso é saudável para a igreja. Pergunte, pesquise, vá a fundo. É isso que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E preste atenção, com isso você está fazendo uma interpretação ou uma exegese com X, exegese do texto. Isso significa uma interpretação. O que é exegese? É tirar do texto aquilo que o texto fala. Você nunca pode fazer o contrário, que chama-se eisegese. Eisegese é colocar a sua ideia no texto. É o que os falsos mestres fazem. Eles colocam a ideia deles no texto e usam o texto como pretexto para enganar os tolos. Eles colocam a ideia deles no texto. Eles não estão submissos ao texto. Eles colocam o texto bíblico submisso àquilo que é entendimento dele. Isso é o grande erro. Então não façam isso. É o que o Sproul fala. E tudo o que distorce, acrescenta ou diminui a revelação de Deus nas Escrituras deve ser refutado e denunciado para a proteção de todo o rebanho de Deus.
Nós precisamos dar nome aos bois, como Paulo falou para Timóteo. Himeneu e Alexandre estão nesse caminho. Tome cuidado com esses homens. Irmãos, por que não dar nome aos bois? Porque eu não posso dizer, olha, fulano e ciclano estão no caminho perigoso. Cuidado para não dar com... mas isso não é amor. É amor sim, amor primeiro pelo Senhor e segundo por você. Porque se você é tonto ainda e está andando com esses falsos mestres, falsos irmãos, você vai cair e vai dar trabalho para a sua liderança. Cuidado com quem você anda e o que você ouve. Tenha discernimento. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, nós também somos apologistas. Você sabe o que é apologistas? Ou apologeta? É alguém que defende uma causa. Alguém que defende a sua própria fé. Apologista, nesse caso, é um defensor daquilo que é a verdade de Deus. Não é defender a própria ideia, é defender a mente de Deus, aquilo que Deus ensina. Se você perceber em Apocalipse, Deus fala justamente para essa igreja de Éfeso. Ele fala no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. A igreja não suportava homens maus, e que puseste à prova, fizeram um teste, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aí Cristo está falando não só para o anjo da igreja de Éfeso, está falando para quem? Para toda a membresia. Por quê? Porque o pastor da tua igreja, o líder da tua igreja, não está do teu lado 24 horas por dia. Você tem que saber se defender. É você, irmão, que precisa crescer e saber o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro a nível de evangelho, principalmente. Não há lugar para bebê mimado que não cresce na igreja. Porque quando ele não cresce, é o que acontece lá em Hebreus capítulo 5 e 6. Leia lá, depois você vai ver. É de arrepiar. Bom, mas Cristo fala que a igreja que tem que saber discernir, pôr à prova, fazer o teste e refutar. Não precisa perguntar para o pastor. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Havia uma pessoa, lá em Barbacena, quando eu era pequeno, não, estou brincando. No início da igreja, havia um irmão, infelizmente, né? Que ele não sabia discernir, estava lá caminhando, a gente ia atrás, irmão precisa congregar, irmão precisa participar, não, eu estou bem aqui, tá? Até que chegou num ponto que eu era só assistente naquela época, né? Graças a Deus, não caiu sobre mim, mas eu vi, acompanhei. E os pastores que iam lá, me levavam junto, eu gostava muito de aprender, né? Estava sempre colado nos pastores. E chegou uma hora que esse irmão falou assim: irmão, não precisa nem vir mais aqui em casa. Por quê? Porque eu já estou aprendendo a Bíblia aqui em casa. Quem que está? Tem alguns irmãos vindo aqui me ensinar. Ué, mas de que igreja? Da Testemunhas de Jeová. Misericórdia. Que discernimento é esse, queridos? Caminho de erro. Eu falo isso, mas com dor no coração. Porque é gente que não quer mais aprender a verdade, já está lá andando no caminho, não sei o futuro que teve, Deus queira que tenha se arrependido. Mas às vezes acontece que no nosso meio, você não sabe o que é certo e o que é errado, vai falar que Testemunha de Jeová é irmão, sendo uma das piores seitas que negam a própria divindade de Cristo. A Trindade, nega a Trindade. Então, eu tive que falar nomes, né? Como Himeneu e Alexandre. Então, a vacina contra a apostasia é um bom conhecimento das Escrituras. Estudar boa teologia é saudável para a nossa fé. Eu louvo a Deus, eu estive lá quinta-feira, fiquei lá fora, nós, alguns irmãos, né? Sentado ali, batendo um papo e sabendo que as nossas irmãs estavam ouvindo teologia. Quinta-feira, lá na casa da Diana e do Rafa. Estudando teologia. Queridos, olha, eu não tenho prazer maior do que esse, ver que as minhas filhas estão andando na verdade. Precisa de algo específico para a mulher? Claro, também.
Mas a maior de todos os conhecimentos é conhecer o seu Cristo, conhecer o seu Deus. É a base de tudo, é mais importante que saber ser papai, ser mamãe. Não que não precise, a igreja também ensina essas coisas, tá? Ensina também, coisas específicas. Mas não é maior do que o estudo teológico. Ele é a base daquilo que vai manter as nossas irmãs saudáveis na sua fé. Daniel 11:32, vamos lá, agora sim eu vou ler. Aos violadores da aliança, ele, quem é esse ele que Daniel fala? O enganador que Daniel estava profetizando. Esse enganador viria. Esse enganador, Daniel profetizou. Ele estava lá e de forma rebelde, ele entrou no meio do povo de Israel. E ele diz que, aqui Daniel diz que aos israelitas, aqueles que eram de Israel, que violaram a aliança, ele, ou seja, o falso mestre, com lisonjas, perverterá, desviará, fará apostatar. Mas, agora vem o outro lado. O povo que ficou fiel, ou seja, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Por último, e o que fazer com os irmãos queridos que andaram debaixo do falso evangelho por algum tempo e vêm para uma igreja bíblica, vêm para uma igreja saudável, não preciso falar igreja reformada, igreja bíblica, tá? E o que fazer com esses irmãos, com esses queridos? Se eles querem mesmo, acolha-os, vamos desintoxicá-los, né? Tirar toda aquela coisa que está lá dentro, que precisa, limpar o alimento que está dando a náusea, né? Que está podre dentro do estômago, fazer ele vomitar, desculpe, mas fazer tirar para fora toda aquela podridão, para depois dar bom alimento, para conseguir dar bom alimento. Por quê? Porque eles são crianças, eles são neófitos, eles precisam do nosso amor, do nosso carinho. Agora é verdade, se um bebezinho chegar para mim e falar assim, olha, vovô, pegar um exemplo, né? E falar assim, vô, não é esse caminho aqui não que eu tenho que ir para casa, tá? Eu estou sabendo qual é o caminho, eu estou cansado de fazer aquele caminho, eu já sei qual é o caminho. E uma criancinha fala, não, é por aqui, sendo que não é. Eu vou dizer para essa criança, calma, você está errado, deixa comigo. Você está começando agora, você está na fralda ainda, você está cheirando ainda talquinho de bebê, vai querer ensinar agora? Deixa que o vovô cuida disso, tá? Então, irmãos, aconteceu isso na igreja, tinha gente que chegava aqui, vindo de falsas igrejas, e queria mostrar para nós o caminho da igreja. Eu falei para eles, querido, vem cá, quando você estava na bolha, naquela bolha lá dentro da falsa igreja, que não estava aprendendo nada de bom, pelo contrário, nós aqui fora já estávamos caminhando há 35 anos no verdadeiro evangelho, lutando contra Satanás. 35 anos, estou falando de mim, tá? 40 e pouco de CCG. Nós já estávamos nesse caminho, o que você vai querer ensinar, querido? Calma, que tem alguém com o remo na mão, que vai te conduzir pelo caminho certo. Fica na tua. Vai aprendendo aí. Um dia você vai também ajudar. Mas calma, não é hora ainda. Nós não impomos as mãos precipitadamente em ninguém para ser mestre, se ele for ainda neófito. E a gente percebe quem é neófito. Então essa é a verdade, queridos. Para que a gente continue de pé, nós precisamos permanecer na verdade. Orem pelos seus mestres, pelas suas mestras nas escolinhas, que ensinam a verdade, tanto para os adultos como para as crianças, para que nós permaneçamos na verdade, porque é o único caminho que nós podemos ter vitória e chegarmos de pé diante do Filho do Homem quando Ele voltar. Estarmos de pé. Por causa da palavra, não por minha causa, nem por tua causa, mas é por causa da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, que nós sejamos corajosos, Senhor, no sentido de refutar aquilo que é falso, mas que nós sejamos totalmente brandos
e submissos à tua palavra. Senhor, que nós não queiramos colocar nada na tua palavra que não está lá. Que nós não venhamos a querer inventar regras que o Senhor não criou. E que nós sejamos submissos a todo aquele que ensina o bom evangelho, o verdadeiro evangelho. Dá-nos corações humildes, porque todos nós carecemos de aprendizado, desde o maior, o mais velho, até o menor aqui. Todos somos carentes de aprendizado, de ensino apostólico, de ensino bíblico. Porque somos sujeitos ao erro a qualquer momento. E eu falo por mim, eu sou o principal, porque Satanás sabe onde atacar. Ó Deus, tem misericórdia de todos nós aqui. Nós queremos caminhar no caminho da verdade, mas sabemos que sem Ti nada podemos, Senhor. Não nos deixe desgarrar do Teu rebanho, porque uma ovelha desgarrada está sujeita aos lobos vorazes que Paulo profetizou que entrariam na igreja e que estariam em volta da igreja. Tem misericórdia de todos nós aqui, de todos os nossos irmãos, de todas as nossas famílias. Proteja-nos, Senhor. E dá-nos esses corações corajosos para podermos refutar o erro, mas também humildes e amorosos para ensinar os que precisam, estão entrando no caminho perigoso, como Judas diz, que possamos ensiná-los e arrebatar alguns do fogo do erro. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.